paz do Senhor, muito bem-vindo ao canal da FAEST Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios da lição de número 6 do terceiro trimestre de 2023 da EBD, Escola Bíblica Dominical, revista da CPAD para adultos, que tem como título A Desconstrução da Masculinidade Bíblica. Antes de começar esta videoaula, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar e comentar. E também, aqui na descrição, temos um link para maiores informações sobre os nossos cursos de teologia da FAEST Academia. Muito bem. O texto áureo diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Gênesis capítulo 2, versículo 15. A verdade prática diz: O homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Ruth, capítulo 4, versículo de 7 ao 12. Introdução. O conceito progressista de ruptura dos padrões bíblicos atua na desconstrução da masculinidade. Assim, os marcos judaico-cristãos do papel do homem são questionados. Nesse contexto, a masculinidade é relativizada e o modelo bíblico de homem desconstruído. Nesta lição, apresentaremos o mandato divino para o homem, as ofensivas de desmasculinização e o exemplo de masculinidade bíblica que Deus requer do homem cristão. Tópico 1. A masculinidade bíblica. Subtópico 1. A criação divina do ser humano. Deus é o Criador de todas as coisas nos céus, na terra e no mar. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e Atos capítulo 4, versículo 24. A Escritura registra que ele criou o ser humano e o definiu pelo sexo, macho e fêmea, homem e mulher. Veja Gênesis capítulo 1, versículo 27. Essa diferenciação visa ao complemento mútuo na união conjugal e ao desempenho dos papéis divinamente designados a cada um, tanto ao homem como à mulher. Ao criar o ser humano, Deus o faz olhando para si mesmo, isto é, sua própria imagem e semelhança. Gênesis 1, 26. Por conseguinte, o ser humano é considerado a coroa da criação. Então, desde o início ali no livro de Gênesis, está registrado, é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, que Deus criou todas as coisas e criou o ser humano. E criou o homem e a mulher, criou o macho e fêmea. E isso é o plano original de Deus, é a criação original de Deus. O que passar disso é deturpação do que Deus de fato criou e está revelado nas Escrituras Sagradas. Subtópico 2. Características da masculinidade. As Escrituras revelam um conjunto de características do papel do homem na história, bem como segundo a sua constituição biológica. Ao criar o homem, Deus lhe confiou duas tarefas primárias e essenciais: cultivar e guardar. Gênesis 2,15. Esses dois termos resumem o mandato divino para o comportamento masculino. Significa que as funções de provedor e protetor são próprias da natureza do homem. Ressalta-se que a masculinidade bíblica enaltece o amor e o cuidado em relação à mulher, e que o machismo a inferioriza e a desonra. Então veja bem, quando Deus criou o homem e a mulher, ele deu um papel específico para cada um. Para o homem, no caso, o papel dele é o de provedor e protetor.
né, da mulher. É claro que, com o passar do tempo, a sociedade foi mudando muitas coisas, mas isso não significa que essas mudanças são para melhor, né? Porque nós que seguimos os princípios da palavra de Deus, entendemos que tudo que foge do natural, daquilo que Deus criou, acaba trazendo prejuízos, né, para toda a humanidade. Então, essa questão por exemplo, de muitos se levantam contra certas situações, denominando-as de machismo, quer dizer, o homem tratando mal a mulher. Obviamente que a Bíblia não dá respaldo para esse tipo de atitude, né, machista, né? Mas o que a Bíblia ensina é que o homem ele deve exercer a sua masculinidade, que é diferente de machismo. E a masculinidade bíblica está sendo hoje, nós vamos ver isso mais à frente, desconstruída por essas ideologias progressistas. Subtópico 3, a liderança masculina. Deus confiou ao homem a responsabilidade da liderança. Na Bíblia, Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. O movimento feminista de viés neomarxista, esquerdista, considera esse modelo como um sistema machista opressor para com a mulher. O apóstolo Paulo revela que o homem deve liderar a sua casa, do mesmo modo que Cristo lidera a igreja. Nesse sentido, no exercício da liderança, o homem deve evidenciar virtudes tais como fortaleza, sabedoria, coragem, amor e respeito. Então veja só o que as Escrituras ensinam, né? Que o homem é a cabeça da mulher, né? Assim como Cristo é a cabeça da igreja. E que o homem deve liderar sua casa da mesma forma, ou, né, metaforicamente falando, né, como Cristo lidera a sua igreja. Ele é o cabeça, ele é que dá o comando. Assim como no caso de uma família constituída entre um homem e uma mulher, né, o homem é o cabeça, ele é o líder, ele é o provedor e o protetor. Ele, no caso, é que toma as decisões, claro, sempre levando em consideração a opinião da sua mulher. Mas a responsabilidade de liderar é do homem. E ele, nesse caso, a Bíblia diz que o homem, biblicamente falando, ele precisa demonstrar as virtudes da fortaleza, da sabedoria, da coragem, do amor e do respeito, para que, né, o plano de Deus para a família, para o casal, possa ser realmente concretizado. Tópico 2, a erosão da masculinidade. Subtópico 1, apologia à homossexualidade. Em tempos pós-modernos, a ideologia de gênero faz contínuas investidas de legitimação da homossexualidade. Esse conceito ignora as características físicas e biológicas, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. Essa concepção invalida a criação divina da raça humana como ser binário, masculino e feminino, Gênesis 1, 27. Assim, não aceita que os órgãos do sistema reprodutor humano sirvam de parâmetro para a sexualidade. Como consequência, a sexualidade antinatural é incentivada, Romanos 1, 26 e 27. Então veja só, as ideologias progressistas pós-modernas, né, essas ideologias de gênero, de mudança de gênero, essas coisas aí que está sendo muito propagado hoje no Brasil e no mundo todo, né, vem tentar desconstruir aquilo que Deus criou, a natureza humana, né, o natural, que é masculino e feminino, até mesmo pela anatomia. A anatomia ou nasce menino ou nasce menina. Não tem essa conversa aí de que é sexualmente neutro e que é uma construção cultural, nada disso. É biológico, é biologia. É interessante que os adeptos, né, dessas ideologias, eles
sempre dizem ser defensores da ciência. Defensores da ciência. E a ciência mostra claramente, pela biologia, pela anatomia, que é homem ou mulher. É macho ou fêmea. E não tem nenhum meio termo. Então a ciência corrobora o que o texto bíblico ensina. Mas esses defensores dessas ideologias não querem nem seguir a ciência mais, para poder aprovar as suas ideias distorcidas. Subtópico 2. Responsabilidade negligenciada. Em virtude da relativização da masculinidade, o modelo bíblico vem sendo abandonado. A identidade masculina, que deveria estar associada à virilidade, à capacidade de prover e proteger a família, é substituída por indivíduos de duplo ânimo, vacilantes e inconsequentes. Tiago 1,8. Uma parcela é incapaz de sustentar a sua própria casa, não pelo desemprego, mas pela aversão ao trabalho. Provérbio 21:25. Os efeitos desse comportamento resultam em inúmeros casos de desajustes familiares e divórcio. Então, por conta dessa relativização da masculinidade, o que está acontecendo é que os homens hoje são pessoas de duplo ânimo, vacilantes, inconsequentes, ou seja, não querem nem prover para sua casa. São pessoas que mal se sustentam ou são sustentadas por outras pessoas. E está tudo bem, porque acham que não é mais o papel do homem ser o provedor, ser o sustentador da família ou da casa. Nem ela a si mesma não está conseguindo mais se sustentar nessa sociedade odierna que acaba defendendo essas ideologias aí progressistas, e indo contra exatamente o que a Bíblia ensina sobre o papel do homem na sociedade. Subtópico 3, crise de liderança. A crise de masculinidade tem gerado homens incapazes de exercer liderança. Uma sociedade sem líderes eficazes transforma-se em anarquia. Deus revelou ao profeta Ezequiel que uma das causas do juízo iminente sobre Israel era a crise de liderança e que procurava alguém para reverter a situação. Nesse caso, Deus ainda procura esse tipo de homem na atualidade, Aqui se trata do homem, biblicamente falando, que assume a sua posição. É um homem que exerce a liderança que lhe foi dada por natureza. Não é um homem fraco, um homem sem força, um homem que não toma iniciativa de resolver os problemas. Essa sociedade odierna está gerando esse tipo de homem. Quer dizer, são homens fracos e por isso há uma crise de liderança no mundo todo. E nesse vácuo que está se criando, de falta de uma liderança forte, masculina, é que vai surgir a liderança do anticristo. O comentarista não toca nesse assunto, mas é bom sempre abrir esse parênteses. O anticristo vai se aproveitar dessa crise de liderança para justamente impor a sua liderança forte, porque ele vai receber o poder do dragão, Satanás, e por conta disso, os fracos vão tudo aceitar a liderança do anticristo. Se você quer aprender mais sobre a palavra de Deus, na descrição desse vídeo tem um link para os cursos de teologia da Faeste Academia. Ao finalizar essa videoaula, passe lá e aproveite as oportunidades de estudar teologia com quem entende do assunto, pastores, professores experientes, por um preço super acessível. Não perca a promoção da Faeste Academia. Todos os nossos cursos têm certificado reconhecido por convenções de igrejas evangélicas por todo o Brasil. Tópico 3. Boaz, símbolo bíblico de masculinidade. Subtópico 1. Modelo de generosidade. Boaz é um grande símbolo de masculinidade bíblica. Ele era um parente de Elimeleque, o falecido esposo de Noemi. Esta
a Noemi perdera o marido, os filhos e ficar apenas na companhia da moabita Ruth, uma de suas noras, que também era viúva e sem filhos. Para sobreviver, Ruth foi trabalhar no campo de Boaz. Ao saber que ela deixara sua terra para apoiar a sogra, Boaz a tratou com generosidade e ternura, a protegeu e ajudou. Porém, pela lei, uma viúva sem filhos só poderia ser resgatada pelo casamento com um parente próximo do falecido. Então, veja só, a Bíblia apresenta aqui Boaz como um modelo de masculinidade bíblica. Por quê? Porque ele era um líder, ele era um homem forte, um homem que tomava a iniciativa de resolver os problemas. Olha só como é que ele fez. Conheceu a Ruth, sabia da história, que Ruth era uma moabita, uma estrangeira, que estava ajudando a sua sogra, Noemi, naquela fase difícil. É terrível que Noemi estava sofrendo. E por conta disso, Boaz, em retribuição, se interessou em ajudar a Ruth e a Noemi também. Então veja só como é um líder. Biblicamente falando, um homem é um líder. Ele tem que exercer essa liderança, tomar iniciativas de resolver os problemas. E isso Boaz é um grande exemplo para nós. Subtópico 2, modelo de responsabilidade. Primeiro é o modelo de generosidade, agora é o modelo de responsabilidade. Ao prometer resgatar Ruth e a herança de Elimeleque, Boaz sabia que havia um parente mais próximo que ele. Assim, movido pelo senso de responsabilidade, liderança e honra, Boaz levou o caso aos anciãos. O parente que tinha primazia autorizou Boaz a comprar as terras de Elimeleque e se casar com a moabita Ruth. Ao fazer isso, Boaz tornou-se provedor e protetor daquela família. O casal gerou a Obed, avô do rei Davi, de cuja linhagem nasceu Cristo. Boaz é símbolo de masculinidade bíblica enquanto marido, pai e líder exemplar. Então veja só, Boaz também é um modelo de um homem responsável, porque todo bom líder, ele é também uma pessoa responsável. O que é o responsável? É aquele que procura cuidar da sua família, cuida de si mesmo e da sua família, procura prover, procura proteger, procura resolver os problemas. Isso sim é ser símbolo de masculinidade. Agora hoje não, os papéis estão totalmente invertidos. Hoje, infelizmente, tem lares que quem lidera é a mulher. E quem assume a provisão da casa é a mulher, né? É claro que em muitas situações, obviamente, a mulher precisa fazer isso. Mas em muitas outras situações é pela fraqueza do homem moderno, que não assume a sua responsabilidade, né? Mas Boaz aqui é um símbolo, é um exemplo de como nós devemos, né, proceder à luz do ensinamento bíblico. Muito bem, estamos chegando à nossa conclusão, né? Se você está sendo abençoado ou abençoada por essa videoaula, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar essas videoaulas aí para que mais pessoas sejam abençoadas, comente, né? Se inscreva no nosso canal e não esqueça de ver o nosso link para os nossos cursos de teologia aqui da Faeste Academia. Muito bem, Deus criou o ser humano com dois gêneros, masculino e feminino. Gênesis 1:27. Por isso, a diferenciação dos sexos é um princípio determinado pela criação divina, pela natureza. Nesse sentido, a masculinidade é um conjunto de atributos e funções inerentes ao homem. Já a desmasculinização decorre da inversão dos papéis do homem na sexualidade, na liderança e na prática de seus deveres. A masculinidade bíblica exige o autocontrole, sacrifício e firmeza de caráter no encargo de suas tarefas. Nesse aspecto, a sociedade, a família e a igreja esperam por homens que honrem a sua masculinidade
e exerçam o papel que Deus os vocacionou a desempenharem. Então, a conclusão aqui do comentarista é nesse sentido, de enfatizar, primeiro, que Deus criou apenas 2 gêneros, masculino e feminino. Tudo que passa disso é antibíblico, não tem respaldo algum nas Escrituras Sagradas. Embora alguns teólogos progressistas tentem encontrar algum tipo de aprovação do texto bíblico, mas isso jamais vão conseguir, a não ser que distorçam completamente a palavra de Deus. Então, outra coisa que o comentarista deixa claro, que essa é a natureza humana, é o natural, é macho e fêmea, masculino e feminino. O que passa disso é antinatural. É mais uma conclusão aqui do nosso comentarista da EBD. Muito bem, estamos chegando ao fim dessa videoaula. Muito bem, estude bem, você que é professor, para poder ensinar para os seus alunos a terem cuidado com essas ideologias progressistas que querem descaracterizar a masculinidade bíblica. Deus abençoe seus estudos e nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.